Pedro. E eu quero terminar aquela palavra que eu dei há 2 domingos atrás, na Santa Ceia, e eu não concluí. E hoje, em pouco tempo, eu concluo. Vamos abrir a palavra do Senhor sobre a identidade do cristão. Capítulo 2 de 1 de Pedro, nós vamos ler de 4 a 10. A carta de Pedro fica bem no finzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro. Diz assim o texto: à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Tua palavra, Senhor, é um escudo em nossos corações e em nossas vidas. É a Tua palavra que nos protege, é a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que gera fé em nossos corações, é a Tua palavra que nos faz tomar decisões sensatas e corretas, Senhor, e nós te agradecemos por ela. Agora, Senhor, na elucidação desse texto, eu peço a Tua misericórdia e a Tua iluminação. Nós não temos capacidade, mas para falar sobre a identidade do crente, a identidade do cristão, nos ilumina, Senhor. Por favor, eu te peço ajuda do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. A identidade do crente, identidade do cristão. De 4 a 8, eu falei naquela ocasião, há 2 domingos atrás, que o crente, em primeiro lugar, ele se identifica com Cristo. E o apóstolo Pedro, ele se referindo e destinando essa carta àqueles judeus que tinham se convertido, e eles estavam lá na Ásia Menor, porque tinham saído, a maioria deles da Palestina, fugindo para a Ásia Menor, por conta de perseguição dos judeus ortodoxos não cristãos, que não aceitavam a conversão desses judeus. Além disso, havia uma outra perseguição muito ferrenha, que era a perseguição do Império Romano, que estava naquela ocasião, naquela época, dos anos 64 a 68, em completo auge dos imperadores contra os crentes. E Pedro, usado pelo Espírito de Deus, tendo como seu auxiliar para escrever essa carta, o Silas, o seguidor e ajudador de Paulo também, ele faz chegar na mão desses irmãos da Ásia Menor essa carta. E ele abre
abre esse texto do capítulo 2, mostrando para esses irmãos que eles não estavam relegados ao ostracismo, eles não estavam relegados ao abandono de Deus, pelo fato de eles estarem sendo perseguidos. Se eles eram crentes, Deus estaria com eles, onde eles estiverem, por onde eles passarem, e chamava Jesus como a pedra desse edifício do qual esses crentes perseguidos faziam parte. De um modo muito pessoal e íntimo, ele fazia uma relação desses crentes perseguidos, maltratados, injuriados, sofridos, doentes, sem dinheiro, sem comida, sem teto, mas de um modo assim, ele fazia essa ligação com Cristo de uma forma tão singela, de um modo pessoal e íntimo, e falava para eles que eles estavam gloriosamente identificados com a pessoa do nosso Senhor, e identificados também com o corpo chamado igreja. E ele usa então aquela forma de um edifício, e eu falei na semana passada, na semana retrasada, daquela coluna de esquina que sustenta esses prédios grandes. E ele diz que Cristo foi eleito, preciosamente eleito por Deus como essa pedra viva. E ele fala dessa aproximação à medida que se aproximam dele. E nós temos sido abençoados, irmãos, por termos tido a oportunidade de sermos chamados por Deus para sermos aproximados dele. E Deus, Ele não, na verdade, Ele não poupou o seu Filho. Ele pôs Jesus Cristo, Ele expôs o seu Filho para morrer daquela forma tão vil e vergonhosa, tão desonrosa. A morte de cruz era tão desonrosa que era obrigado a sair da cidade para a pessoa morrer. A cidade de Jerusalém, a cidade antiga, ela não era muito extensa e tinha um muro, e Jesus foi crucificado fora do perímetro da cidade. E ficou claro também, Pedro escrevendo para eles, que Jesus, ele pagou o preço total por aquelas vidas, e não só deles, mas o pecado de toda a humanidade. Um pecado, irmãos, que eu e você, a humanidade, tinha, aquele pecado adquirido por Adão, a natureza adâmica do primeiro Adão. Mas teve um segundo Adão. O primeiro Adão era terreno, mas teve um segundo Adão que resolveu isso, que era celestial, o Jesus Cristo. E o nosso pecado, irmãos, abria um abismo entre nós e Deus. Você pode fazer uma comparação com a sua vida no tempo que você não conhecia Jesus Cristo, no tempo que você não tinha intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Você não sabia nem sequer como falar com Deus, você nem sequer sabia orar, nem sequer você tinha maneira de abrir a Bíblia e ler a Bíblia, a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando você sentiu, percebeu, teve o seu pecado resolvido, e você compreendeu isso por Cristo na cruz, a cruz do Senhor passou por cima desse abismo, e você teve acesso a Deus Pai, e as coisas foram se resolvendo. Você pegou intimidade, você começou a falar uma linguagem diferente, você adquiriu novos olhares, você começou a olhar a vida de um modo diferente, você começou a julgar coisas e pessoas e eventos e fatos com uma mente diferente, a mente de Cristo. Por causa do quê? Por
causa da cruz que passou por cima do abismo que nos separava de Deus. Isso foi de graça, para cumprir a profecia que Isaías deixou 700 anos de Jesus vir a primeira vez, quando ele diz: venham vocês todos que estão com sede, venham vocês todos que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Me permite dizer isso. Um dia eu fui pregar numa igreja que estava começando, e eu sempre vou com alguém, eu sempre andava muito com meu sogro. Eu levei meu sogro naquela ocasião, era uma igreja pequena, e eu preguei naquela igreja, e no finalzinho, uma igreja humilde, o pastor veio com uma oferta. Eu me senti constrangido. Eu trabalhava e sempre trabalhei, e Deus fez assim comigo, de uma forma que eu entendi. Eu não queria o dinheiro. Eu falei: não, fique com vocês. Aí eu disse para eles: eu recebi de graça, eu quero dar de graça o que eu recebi. E aí o pastor começou a chorar. E falou assim: mas se o senhor não pegar, a igreja não será abençoada. E eu entendi. E meu sogro, assim, do lado, ele veio com toda a simplicidade dele, e às vezes até simplória, ele chegou e falou: pega, e depois você dá um jeito. E ele chorando, e eu peguei, mas no final, depois, aí nós fizemos um envelope de oferta e devolvemos para a igreja de uma outra forma. Por que, irmãos? Eu falei agora de uma oferta para enfatizar que nós recebemos de graça, e tudo que recebemos de graça, nós temos que dar de graça. Eu não tinha dinheiro para tomar esta água viva, não tinha valor na terra que pudesse comprar esta água viva. Eu não tinha dinheiro, nem vocês, para comprar o pão que desceu do céu. Ninguém aqui, nem no mundo tinha. Nós não possuímos valor algum para comprar o pão que desceu do céu. Não aquele maná que serviu o povo no deserto e que no dia seguinte se estragava, porque o povo, sem confiar em Deus, queria guardar a porção para o dia seguinte, e no dia seguinte estava estragado, comido por lixo. Mas Deus nos entregou a salvação, nos escolheu e de graça nos deu. E ele diz no texto de Isaías 55, de 1 a 3: venham e comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. E por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. Uma profecia de Isaías falando do Cristo crucificado. Irmãos, eu vejo a vida dos crentes tão assoberbada, e eu também já fui assim, e ainda sou meio estressadinho. Não precisa estressar tanto. Mas nós temos que aprender com a vida, com o tempo, que nós dependemos é de Deus. Nós não dependemos de motivações humanas, nós não dependemos de incentivos humanos, nós temos é que crer que nós habitamos em Cristo. Nunca mais esqueço daquilo, do telefonema que eu dei um dia para o reverendo Samuel Vitório, que morreu já também. E ele estava numa parte da terra
terra. Eu disse, aonde? Eu liguei o celular dele, o celular dele atendia em qualquer lugar da terra. E eu perguntei para ele, onde o senhor está? E ele respondeu com aquela voz, eu estou em Cristo, pastor Sérgio. Nós estamos em Cristo. Nada dessa terra, nem palavras minhas humanas saídas do meu próprio coração. Eu posso abraçar vocês, posso aconselhar, orar por vocês, amar vocês, mas a palavra viva, o pão vivo, a água viva, o vinho novo, vem de Deus. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um irmão que eu amava muito, e ele dizia assim, nessa pregação, a gente tem que ir na igreja no domingo para carregar as baterias. E estava comigo naquela ocasião o pastor Wilson Shedd. Aí ele pegou a palavra e falou, mas me explica o que é isso, carregar as baterias. Porque quando você carrega a bateria, é algo que vai carregar você, a sua humanidade, a sua carne, os seus anseios humanos, as suas ideias para pagar o carnê que está pendente. Aí ele diz, a gente tem que domingos ir para a igreja para ouvir a palavra de Deus, para a gente matar a nossa humanidade, sacrificar a nossa carne, massacrar o nosso ego. Na hora houve a correção. Irmãos, esta é a identidade com Cristo. Nós nos aproximamos dele. Frase do pastor Reinaldo, nós estamos na cruz, ao pé da cruz, ali é tudo no mesmo nível, nivelado na mesma altura. E é mesmo. E estando nele, estando em Cristo, nós somos mais do que vencedores. A outra identidade que eu vejo aqui no texto é a identidade dos crentes. Os crentes, possuindo a vida de Cristo, são pedras vivas que constituem uma casa espiritual. E essa casa espiritual contrasta com o templo terreno. Hoje a gente vê muita gente, pessoas dentro de um templo terreno fazendo sacrifícios humanos. E o texto diz que nós teremos que fazer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus. Não é aceitável ao meu coração, mas é aceitável a Deus. O culto é a Deus. E quando Pedro coloca isso no versículo 5, ele mostra a superioridade de Cristo com a antiga aliança, aquela aliança feita de Deus com Moisés, e Moisés colocou para o povo. Mas não resolveu a situação humana. Além de Moisés, a antiga aliança, foi necessário Cristo vir a primeira vez. E essa vinda do Senhor produziu pedras vivas. E Jesus Cristo é superlativamente, grandiosamente, preciosamente maior que a antiga aliança para nós os crentes. Agora, ao mesmo tempo, ele é pedra de tropeço para aqueles que não creem. Rocha que causa queda. E quando ele se refere a isso, Pedro está se referindo aos judeus não convertidos. Mas, tirando de lado os judeus não convertidos, eu vejo quantas pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo, mas não se dobram. Eu entendo a respeito da escolha de Deus. E
E aí eu fico no meu fundo do meu coração pensando, como uma pessoa pode rejeitar a voz suave do Senhor Jesus dizendo: vem, vem. Tinha até um hino antigo que nós cantávamos: venha Cristo. Eu às vezes não entendo como uma criança, um jovem, não consegue decifrar a voz de Deus e se dobrar diante dela. Eu penso um pouco em Samuel, quando ele orava, e de noite o Senhor chamava Samuel. Ele, no seu tamanho de criança, idade de criança, não tinha intimidade. Ele perguntou para o Eli, o sacerdote: o Senhor está me chamando todas as noites? E ele entendeu, falou: mas a próxima vez ele fala: eis-me aqui, Senhor. E aí ele conheceu a voz de Deus. Quem conhece a voz de Deus, meus irmãos, jamais vai rejeitar. Então, no meu coração, eu falo: como é que pode rejeitar a voz de Deus, a voz de Cristo, sendo Ele tão grandiosamente precioso? E aí eu entendo, olhando para Isaías 28:16, quando o próprio Deus diz: por isso diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra angular para alicerce seguro, e aquele que confia jamais será abalado. Eu não venho na igreja para encher a minha bateria. Eu venho na igreja para matar a minha humanidade. Eu venho na igreja todos os domingos, em casa oro, leio a Bíblia, busco o Senhor, sozinho eu choro diante de Deus e eu falo: Senhor, mata a minha humanidade. Porque se eu estiver com ela muito grande, muito forte, eu serei uma pessoa que não vai desfrutar da presença de Cristo. E sobre aquelas pessoas que rejeitam essa voz doce do Mestre, aí Deus deixou lá em Atos 4:11, escrito por Lucas, quando ele diz assim: este Jesus é a pedra, falando para os judeus, que vocês, construtores, rejeitaram. Essa pedra se tornou a pedra angular, mas é a pedra de tropeço para quem rejeita. E olhando esse aspecto da pedra angular para quem aceita, e da pedra de tropeço para quem rejeita, sem dúvida explicou para mim, para muitos crentes, e para nós todos como igreja, por que os judeus sofreram e ainda sofrem, os judeus messiânicos, por amor, por causa do amor em Cristo Jesus? Por que os crentes sofrem por amor de Jesus? Por causa disso. Agora, essa situação mostra que, sendo ele pedra angular para aqueles que aceitam, e esses que aceitam sofrem com a vida, eles podem saber que eles sempre estarão sustentados nessa pedra angular. E mostra como eu também, em segundo lugar, tenho que me identificar como o povo de Deus, a igreja. Sem identificação com Cristo, leva a pessoa a um relacionamento vivo com Cristo. O versículo 9 a 10 mostra que nós temos que ter um relacionamento vivo com a comunidade da fé, a comunidade dos crentes. Não pode ser vivo com Cristo e ser morto. Uma relação com a comunidade da fé. A identidade do crente, do cristão, exige a identidade com a pedra angular e a identidade com a igreja, porque é a igreja que forma esse templo, cuja pedra angular é Cristo.
Pedro se refere a essa casa, a esse corpo, a esse edifício como comunidade. E ele chama de geração eleita, escolhida. Não queira colocar em xeque esse texto. Por que eleita? Um dia você pergunta ao Senhor, quando você chegar no céu. Mas nós nos reunimos dia após dia aqui, oramos uns pelos outros, oramos e choramos quando um se desvia, oramos e choramos quando um se distancia, oramos e choramos quando um ente querido se perde. Mas existe uma geração eleita, irmãos, uma raça eleita, que foi marcada com o sangue de Cristo e escolhida por Deus. E ele continua dizendo: nação santa, uma nação santificada, separada em Cristo para Deus. Puxa, como é que eu posso entender isso nessa ambiência que nós vivemos aqui, nesses dias de carnaval que nós estamos vendo aí? Mas a gente nem vê, mas fica sabendo. Crentes que se dizem crentes em outros ambientes que não condizem com essa ambiência de uma nação santificada que foi separada para Cristo, por Cristo para Deus. É muito difícil. O crente é uma nação santa. E quando eu penso nessa nação santa, eu me alio ao crente da China agora, ao crente da África, ao crente daqueles países ali do Oriente Médio que estão sendo mortos. E eles sendo mortos, eu reconheço e sei que são uma nação santa. Olho para o texto e diz, e olho e vejo, povo exclusivo de Deus. Irmãos, aqui existe, na verdade, um sacerdócio real, sacerdotes da realeza, diretamente ligados ao rei, com acesso imediato a Deus e por meio de Cristo. E nós somos exclusivos de Deus. Não existe, irmãos, outro dono do nosso coração. É Deus. Eu acho estranho crentes irem para a avenida, falando de carnaval e cantando músicas, ainda que eles inserem letras falando de Deus e de Cristo, mas dentro de um ritmo, de uma ambiência profana. Não combina. Eu penso assim: nós somos separados para Deus, e nós somos sacerdotes reais, de uma realeza ligada direta a Deus, para anunciar o quê? Anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu faço essa comparação desse grupo de gente que fala que são crentes, tem também, eu vi um bloco de feministas, de crentes misturados com católicas, feministas, só de mulheres que defendem o aborto. E a maioria dessas mulheres que se dizem crentes é de uma denominação cujo líder defende o aborto também. E eu vi a placa dizendo assim: o útero é nosso e ele é livre. Não, irmãos, não existe relação. Nós somos uma geração eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Quando eu vejo nação santa, eu lembro do Salmo número 1.
eu não devo me misturar. O Salmo número 1 foi um salmo que o Senhor me deu numa noite uma inspiração para escrever a poesia de 80 anos, quando o pastor Russell Shedd fez 80 anos. Eu escrevi um poema para ele, está lá no quadro, e tem um outro quadro na casa dele também, lá onde a Ellen mora hoje. Nação santa, nós somos povo santo. Quando nós não conhecíamos a Cristo, falávamos de outra maneira, como eu disse agora há pouco, a gente ia para o nosso guarda-roupa, a roupa não servia mais, não porque mudamos de tamanho, mas o modelo era inadequado. Nação santa exige olhar para o guarda-roupa e ver direitinho a roupa que é adequada para uma geração eleita por Deus. Quando eu olho as minhas gravações brincando, eu vou perceber que a forma que eu estou falando é inadequada também para quem é de Deus, quem é exclusivamente de Deus. A nação santa é uma raça santa, é um povo escolhido na eternidade, separada em Cristo para Deus. Como Israel, os judeus deveriam ter sido, e jamais o foram. Eles eram para ter sido povo de propriedade exclusiva, e eles não foram. E Deus mandou Jesus para escolher a igreja, gente descendente de índios, latino-americanos, chineses, japoneses, europeus, asiáticos, para ser propriedade exclusiva dele. Antes não éramos povo de Deus, pois nós não tínhamos alcançado misericórdia. Isto aqui me leva a entender a antiga condição, a antiga aliança, do afastamento do povo judeu de Deus, naquela religiosidade morta do judaísmo. E Deus rompeu com eles e mandou Cristo. E a responsabilidade, irmãos, nossa, da igreja, dessa geração eleita, desse sacerdócio real, dessa nação santa, desse povo de propriedade exclusiva de Deus, a responsabilidade é de nós, em nosso relacionamento com Cristo e com a igreja, declarar a graciosa bondade de Deus que nos chamou das trevas perdidas para a sua maravilhosa luz. A luz da redenção brilhou em nosso coração, nós que fomos iluminados. Para Deus, Cristo veio a ser essa pedra angular, a pedra principal que Ele escolheu para a construção de um edifício chamado História da Salvação. A gente entra em edifícios, e na América tem muito disso, as placas dizendo o nome daquele, Trump, outros edifícios tem um monte lá. Existe um edifício invisível e tem uma placa, História da Salvação, a igreja. E Ele, Cristo, se tornou o padrão e a referência para a identidade do cristão. Nós, que somos as pedras vivas deste edifício chamado igreja. Esta referência faz-nos lutar contra o pecado, que pode ser a maior evidência
de que nascemos de novo. Uma das grandes evidências de que realmente nascemos de novo, nascemos de Deus, somos regenerados, nascemos do Espírito, é essa luta que nós temos contra o pecado, a nossa humanidade. E saber que o Espírito Santo está realizando essa obra de santificação em nós. E a igreja, essa identificação com a igreja, a comunidade da fé, tem uma identidade como povo de Deus, que é essa propriedade exclusiva do Senhor. E nela existe uma identidade corporativa dos crentes, dos cristãos. Nós somos vistos como grupo, como coletividade, como comunidade da fé e corpo de Jesus Cristo. Se nós temos realmente essas identidades, precisamos observar as responsabilidades decorrentes disso. A salvação que nos foi outorgada pelo sacrifício de Cristo nos leva a viver por Cristo, confiar em Cristo, esperar por sua volta e na convivência entre nós não admitir outra regra a não ser a regra pela palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra do amor. E essa identidade deve promover e ser um lugar onde pessoas que chegarem aqui pelas portas, pela rua Tito, venham para cá buscar esse evangelho que rasga o coração, que faz brotar lágrimas, que corta e fere a nossa consciência, o evangelho que mata o nosso eu, porque é esse o evangelho que dá vida de novo a cada dia, se nós entendermos. Eu estava vindo para cá agora cedo, ouvindo uma música junto com a minha esposa, do Jesus Adrian Romero. Eu não sei se ele é mexicano, acho que é mexicano. E ele conta um testemunho que ele chegou o dia do aniversário dele, logo cedo a esposa dele acordou e falou assim: querido, o que você quer ganhar de presente hoje? Ele não respondeu. Aquela pergunta foi muito crucial, logo cedinho. E ele foi orar. E na oração ele se dobrou, se rendeu, chorou a Deus e agradeceu pelo aniversário, mas ele disse: Senhor, eu não quero nenhum presente, a não ser que o Senhor me mate a minha humanidade, mate o meu eu. Eu estou falando de Jesus Adrian Romero, um homem abençoadíssimo, crente, cantor e pastor. Onde está o seu coração? São os deleites que o seu coração exige? São os anseios que os planos materiais e carnais feitos por você mesmo? Busque Deus, irmãos, em todo tempo, em todo dia. Ele vai ser a pedra angular quando você mais precisar dele. Não desejem coisas materiais. Busquem Deus. E você será um grande homem próspero, uma grande mulher próspera. Porque prosperidade não é ter aquilo que queremos, mas é sermos satisfeitos em tudo que o Senhor nos dá. Prosperidade bíblica é isso. É ser satisfeito em Deus com tudo aquilo que Ele nos deu. Uma grande obra maligna no coração dos crentes, há crentes e eleitos. É esse orgulho que fere a relação sua e minha com Deus. Já faz uns 40 anos, a primeira vez que, uma das primeiras vezes que eu estava com o pastor Chevy na sala
não de confissão, mas na sala de um pastor com uma ovelha. E ali havia perguntas, respostas, confissões e orações. E ele perguntou para mim, eu ainda estava na teológica. Ele perguntou assim para mim, como é que está o seu orgulho? Eu virei para ele e falei assim, puxa, eu achei que eu não tinha. Você não tinha, né? Sabe por quê? Porque você tem orgulho, só que você acha que os outros têm um pouquinho a mais que você. O orgulho mata, irmãos. O orgulho faz a gente enterrar a cabeça aqui, que nem um avestruz na terra, e fica girando em círculo. O orgulho chama você a ter atenção com a sua autocomiseração. O orgulho que você tem te leva a ser uma pessoa vitimizada. Nós não somos vitimizados. O Senhor Jesus, Ele mora em nosso coração, Ele é vivo e Ele nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real e uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua santa palavra.